Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E neste episódio vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a natureza das leis da matéria. Como funciona a matéria, como funcionam as suas leis. E a obra Bhagavad Gita oriental nos apresenta o funcionamento dessa relação entre a matéria e suas leis. Para isso, vamos conversar com a professora Érica Calvelage, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá, Érica, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Obrigada. Muito obrigado, então, pela sua presença. Bem, quando a gente fala da natureza da matéria, das leis da matéria, podemos entender isso como uma forma de menosprezar a matéria diante do espírito, né? Muitos ensinamentos trazem essa confusão que a matéria deveria ser menosprezada, quando na verdade essa obra, o Bhagavad Gita, vai mostrar para a gente que ela precisa ser entendida, compreendida, lida. E o Bhagavad Gita vai trazer algumas chaves para que compreendamos essas leis. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho como são essas leis, ou quais são essas leis, e qual a natureza de cada uma dessas leis. Sim, o Bhagavad Gita, assim como muitas outras tradições, vai nos mostrar que buscar nos desenvolvermos como seres humanos é aprender a harmonizar tudo que nós concebemos como grandes ideais, ideias luminosas, simbolicamente, com a matéria, com a vida. E que existe um vínculo desse que a gente pode considerar como o nosso ser interior, como uma parte mais transcendente em nós, com essa natureza concreta. E esses vínculos ou atributos da própria matéria, que compõem tudo que existe no universo inteiro, seriam chamados aqui no Bhagavad Gita como as 3 gunas. Essas 3 gunas seriam de 3 qualidades distintas. Uma delas seria o que eles chamavam de sattva, em sânscrito. Sattva seria uma natureza, uma qualidade da matéria de harmonia, de leveza, de lucidez, de verdade. A outra guna seria rajas. Rajas seria uma relação com a matéria de ação, mas uma ação apaixonada, uma inquietude, uma ansiedade, uma ânsia de movimento. E tamas, por outro lado, seria uma qualidade da matéria mais inerte, mais passiva, mais ignorante em alguma medida, com uma certa apatia, indiferença em relação às coisas, em que se sente e espera que as coisas ocorram. E que cada um de nós, de acordo a esses ensinamentos, teria essas 3 naturezas em si, como todos os outros seres, mas deveria aprender cada vez mais a manejá-las. E se buscamos a sabedoria, se buscamos conhecer e compreender cada vez mais a nós mesmos e ao mundo, e nos integrarmos a tudo isso, seria inteligente e interessante buscar expressar cada vez mais a natureza de Sattva, que é uma natureza que nos impulsiona à verdade. Bem, Érica, enquanto você falava, eu consultava aqui o Bhagavad Gita, a obra, e nessa obra ele relaciona as 3 gunas, né, as 3 qualidades, com algumas virtudes, algumas tendências, né? Então ele diz que Sattva nos prende à felicidade, Rajas ata a ação, mas Tamas, obscurecendo a reta percepção, encadeia os mortais à indolência. Então, Érica, quando a gente fala da ação, né, da natureza da matéria, dessa ação que você colocava, podemos pensar numa ação externa, né, numa ação do dia a dia, nas coisas que fazemos, nas muitas tendências de botar a nossa consciência. Mas quando o Bhagavad Gita está nos trazendo essa ideia dessa ação, onde estaria essa ação?
Ou seja, onde daria esse excesso de movimento, esse excesso de preguiça, vamos colocar assim, e esse equilíbrio, essa harmonia, estaria fora nas nossas ações externas ou estaria na nossa ação interna, na natureza da nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções? Como seria essa relação de ação que o Bhagavad Gita está nos propondo aqui? Quando o Bhagavad Gita coloca essa ação e também a inação, vai relacionar como você acabou de colocar. Vai relacionar não só com as ações físicas, com os nossos movimentos corporais, mas com todas as ações que concernem a nossa existência material. E para esse povo antigo, para a Índia antiga, o ser humano não é só uma máquina corporal biológica. Ele não é só composto por isso que a gente pode tocar, sentir, ver, mas o ser humano seria composto materialmente por uma constituição física, uma capacidade de movimento e também uma composição emocional e mental. Então a ação, ela vai se relacionar com todos esses planos de existência, tanto os mais sutis quanto os mais concretos. Dentro desse escopo de ações, né, desde o mais concreto até o mais sutil, o Bhagavad Gita nos apresenta alguma hierarquia de ação, ou seja, a que seria a melhor ação ou a que seria, dentro desse ponto de vista, a ação que mais tira a consciência do ser humano ou que mais impede que o ser humano conquiste a ele mesmo? O Bhagavad Gita aqui, nesse trecho, vai nos ensinar que as gunas são qualidades da matéria e todas elas são vínculos que vão existir entre o que se chama de alma e corpo, ou de espírito e matéria. Todas são qualidades da existência manifestada, mas sim, é elencado uma ordem de prioridade ou até coisas que acordam ou adormecem mais esse nosso ser interior. Se a gente pega essa frase que você acabou de citar, de que Sattva é harmonia e prende a felicidade, isso seria a principal meta. O que o Bhagavad Gita nos ensina é que, à medida que a gente vai buscando sabedoria, a gente deve ir se aproximando de Sattva. E que por mais que Sattva ainda seja um vínculo à matéria, é um vínculo e uma relação com o mundo em que nós buscamos nos mover inspirados pela beleza. Buscamos nos mover inspirados pelo equilíbrio, buscamos nos mover inspirados por essa harmonia, buscando nos harmonizar com o que está fora e nos harmonizar em relação ao que está dentro, buscando nos encaixar bem nos ambientes, sem gerar danos, sem gerar atritos desnecessários, mas também sem ficar passivo. Isso seria o melhor dos mundos. E como nem todos alcançamos esse equilíbrio, e só vamos alcançar o equilíbrio à medida que treinarmos, nos exercitarmos, existem essas duas qualidades opostas que podemos considerar, rajas e tamas, o excesso e a falta. E o que o Bhagavad Gita fala é que se permanecermos somente em tamas, e talvez a gente possa observar alguns dias na nossa vida em que estamos mais nessa postura, que a gente pode chamar de tamásica, uma postura de passividade, de comodismo, de inércia, sem um movimento próprio que parta de dentro, só sendo empurrado pela vida e pelas circunstâncias. Se a gente permanece assim, é muito mais lento o processo de aprendizado, porque não há esse impulso em direção à verdade que vem de dentro. É como se aquilo que nos anima, que a gente pode chamar de alma, estivesse adormecido, não tivesse acordado vivendo as experiências. E por outro lado, rajas, por mais que seja uma ação impulsiva, uma ação imprudente, uma ação sem tanta reflexão, é uma ação. E o que o Bhagavad Gita coloca é que é melhor agir do que ficar passivo, porque também nesse movimento, nessa ação, nós vamos percebendo os erros, vamos conseguindo conquistar mais equilíbrio à medida que nós vamos vivendo e tendo as experiências. Portanto, a prioridade seria, a nossa busca é Sattva,
para chegar lá é necessário pelo menos rajas, pelo menos se colocar em movimento. E ficar completamente passivo não seria muito interessante para poder se desenvolver como ser humano. E um dos pontos que o Bhagavad Gita nos apresenta para que essa inação, né, ou essa natureza tamásica seja algo que retire a consciência do ser humano, ou que, como você bem colocou, que marque o passo, né, diminua o ritmo da evolução da própria consciência humana, é porque em alguma medida o ser humano está escolhendo não tomar as decisões. Portanto, ainda assim é uma escolha, né? Ainda assim é uma escolha de não fazer. E o Bhagavad Gita apresenta para a gente isso de uma maneira muito clara, até porque essa obra da filosofia indiana antiga traz para a gente a história, né? O mito de um guerreiro que está ali buscando encontrar o seu verdadeiro destino, né? Ou como eles mesmos chamavam, o seu verdadeiro Dharma. Érica, para a gente continuar nesse tema, né, sobre essa relação com a ação, quando falamos dessa harmonia, e você já tocou nesse tema em alguma medida, tendemos a observar a harmonia como um equilíbrio, só que um equilíbrio estático, né, como se as coisas estivessem no seu lugar. Quando a gente lê o Bhagavad Gita ou outras obras das tradições orientais e até ocidentais, vemos que há um ensinamento muito interessante de que a harmonia, a ação, né, na matéria, ela não é estática, ela é dinâmica. Ou seja, há um movimento para que a gente possa entender como eu posso ser harmônico em cada situação. Portanto, como podemos relacionar essas três naturezas da matéria com essa ação dinâmica consciente no mundo que a gente está vivendo? E que chaves, que ferramentas a filosofia pode nos trazer para viver essa experiência de uma maneira mais plena, de uma maneira mais humana? Uma boa chave é a chave que talvez vai encabeçar essa obra. O Bhagavad Gita vai contar, como você bem relembrou, um guerreiro buscando se decidir e que no início está desanimado para cumprir com seu dever, porque não entende o seu dever e percebe que agindo de acordo a seu dever pode acabar machucando outros seres materialmente à sua volta e não quer infligir dor nos demais e por isso fica numa dúvida e se acovarda em alguma medida, fica com medo, não quer errar e por isso prefere sentar no carro de batalha e esperar e fica indeciso. E qual é essa chave que eu falei que encabeça? O dever. Sattva, como harmonia, como nos enlaça à verdade, é uma relação com o meio que vai ser harmônica porque segue o que é justo, porque segue o que é o dever. E o que é o nosso dever? Cada ser humano é único. E isso também é algo que todas as tradições nos falam. Cada ser humano tem a sua individualidade. Cada ser humano tem o que se chama aí no Bhagavad Gita de Pandavas e Kuravas. Cada ser humano tem, Pandavas seriam as suas virtudes, de forma bem sintética. Seriam as suas qualidades em relação à moral. Seriam as suas forças morais. Seriam aquelas coisas que impulsionam em direção à união, ao bem, ao bom. E os Kuravas seriam os seus defeitos. Todo ser humano tem suas faltas, suas carências, as coisas que ainda são lacunas, as forças morais que ainda não foram conquistadas. Quando a gente ainda não tem generosidade, tem egoísmo. E à medida que desenvolve a generosidade, vai se desfazendo, se desvencilhando desse egoísmo instintivo. Então, à medida que a gente enxerga que a vida não é estática, que vida é um sinônimo de movimento, vida é um sinônimo dessa constante mutação que existe em toda a natureza, em tudo que nós vemos fora, em tudo que nós temos dentro, está tudo em constante movimento por estar vivo, porque se não estivesse em movimento não estaria vivo. Existem milhares de ações e existe uma harmonia, existe uma ordem, mas essa ordem é dinâmica. Essa ordem, ela
vai mudar a cada dia. Tem como a gente de vez em quando tirar uma foto da natureza, uma foto da vida, e aí a gente vai ver de forma estática um acontecimento, mas essa foto é só um instante que já passou. E cada momento da nossa vida são breves instantes que vão se transformando em outros instantes, em outros momentos. Estar em harmonia é perceber, agora nesse instante, o que é ser ético? O que é o meu dever? Como eu posso me apresentar a este mundo? E mesmo que eu esteja sozinho no ambiente, como eu posso me apresentar à vida? Como eu posso me apresentar ao universo de forma ética? Como eu posso me apresentar usando virtudes, valores, buscando expressar esse altruísmo, buscando o bem do todo, buscando não atrapalhar a existência, buscando não machucar os outros, buscando suprir somente o necessário, sem cometer excessos, sem ter gula, sem ter nenhuma coisa que se exceda na minha expressão. Aí a gente vai roçando sátiva, até chegar a se enlaçar da forma mais bela possível com a existência. Bem, Érica, para caminharmos então para o final do nosso podcast, gostaria que você nos deixasse a relação, então, entre as 3 gunas, as 3 leis de ações da matéria, essas naturezas, e como podemos enlaçar essa forma de ação para sermos mais harmônicos, que talvez seja esse o grande objetivo desse ensinamento do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, em seu mais íntimo, na essência desses ensinamentos que vão sendo transmitidos, vai buscar nos mostrar aos seres humanos, a gente pode entendê-lo assim, mostrar como chegar a ser sábio, ou como eles concebiam a sabedoria, mostrar como se relacionar tão bem com a matéria que nos libertamos dela, nos libertamos daquilo que nos ata à matéria e começamos a tocar as grandes ideias com constância. Krishna, no final do capítulo em que ele fala especificamente sobre as 3 gunas, ele vai dizer a Arjuna, Arjuna é o guerreiro e Krishna é o seu mestre que está ali o acompanhando nessa obra. Ele vai dizer que se diz que ultrapassou as qualidades, ou ultrapassou esse laço à matéria, quem? Sentindo o efeito que essas qualidades produzem, sentindo raja, sentindo tama, sentindo sátiva e sentindo o que isso gera como consequência em si, tanto a percepção, a ação, a ilusão. Não lhe repugnam os maus frutos advindos e nem anseia pelos bons frutos frustrados. Então, aquele que começa a se relacionar com a matéria sem se apegar aos frutos, o que em outro momento dessa obra vai ser chamado de retação, aquele que começa a agir de acordo ao justo, mas não mais se preocupa com o que vai vir como consequência, e sim se responsabiliza pelos seus atos, para que sejam os melhores que possam se expressar. Esse vai se tornar cada vez mais sábio, esse vai conseguir manejar a matéria, vai aprender a dominar a si mesmo, dominar em alguma medida as circunstâncias, para poder cada vez mais conceber que, por mais que existam muitas ilusões e nós vejamos muitas coisas separadas, tudo é uma coisa só. Tudo tem um sentido e nós podemos nos conectar a esse sentido da vida, nos harmonizar e gerar uma harmonia musical da nossa existência, com beleza e que possa inspirar a nossa existência e também talvez inspirar a outras existências à nossa volta. Então, Érica, para fecharmos o nosso podcast, preparamos um poema de Olavo Bilac que chama-se A Avenida das Lágrimas a um Poeta Morto. Quando a primeira vez a harmonia secreta de uma lira acordou, gemendo, a terra inteira, dentro do coração do primeiro poeta desabrochou a flor da lágrima primeira. E o poeta sentiu os olhos rasos de água. Subiu-lhe à boca, ansioso, o primeiro queixume.
tinha nascido a flor da paixão e da mágoa, que possui, como a rosa, espinhos e perfume. E na terra, por onde o sonhador passava, ia a roxa corola espalhando as sementes, de modo que a brilhar pelo solo ficava uma vegetação de lágrimas ardentes. Foi assim que se fez a Via Dolorosa, a avenida ensombrada e triste da saudade, onde se arrasta, à noite, a procissão chorosa dos órfãos do carinho e da felicidade. Recalcando no peito os gritos e os soluços, tu conheceste bem essa longa avenida, tu que chorando em vão te enfalfaste de bruços para infeliz galgar o calvário da vida. Teu pé também deixou um sinal neste solo, também por este solo arrastaste o teu manto, e, ó musa, a harpa infeliz que sustinhas ao colo, passou para outras mãos, molhou-se de outro pranto. Mas tua alma ficou livre da desventura, docemente sonhando as delícias da lua. Entre as flores agora uma outra flor fulgura, guardando na corola uma lembrança tua. O aroma dessa flor, que o teu martírio encerra, se imortalizará pelas almas disperso, porque purificou a torpeza da terra, quem deixou sobre a terra uma lágrima e um verso. Bem, que possamos, a partir desses ensinamentos do podcast em cima do tema Bhagavad Gita e também encerrando, com essa bela mensagem de Olavo Bilac, que a gente consiga, em alguma medida, não é mesmo, Érica, conseguir entender as nossas ações, como você bem colocou, em cada uma delas, em cada foto, entender como sermos melhores, mais éticos, mais morais e, portanto, mais humanos. Muito obrigado pela sua presença, Érica. Seja sempre muito bem-vinda e até a próxima. Muito obrigada, Pedro. Até a próxima. Bem, pessoal, e para aqueles que querem conhecer a filosofia como a arte de viver e também ouvir os episódios do podcast filosófico, podem acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br. Por lá você ouve esse episódio completo e muitos outros. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se O Danúbio Azul, Opus 314.